Bate-papo hoje para a gente falar dos 5 anos do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial e Industrial de Encantado, da Argela Calvi, advogada, Gisele Lucas, proprietária do brechó da Gi, e a Vânia Pedó, sócia do supermercado Brat. Tudo bem, gurias? Como é que estamos? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Bom dia às nossas amigas nucleadas, né, do Núcleo de Mulheres de Superação da CID Encantado. É uma honra estarmos aqui conversando sobre os 5 anos do Núcleo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Em especial às nossas nucleadas, né, que provavelmente estão nos ouvindo. E agradecendo já por estar aqui falando um pouco do Núcleo. Bom, e nós temos mais uma convidada por Meet para interagir com a gente. Oi, tudo bem? Bom dia. Ela tá me ouvindo já lá? Tá me ouvindo? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Só me ajudem, quem é que tá por Meet? A Gisele. A Gisele. Vamos lá. Oi, Gisele, tudo bem? Bom dia, como é que tu tá? Tu tá encantado? Bom, depois a gente continua conversando com a Gisele, então. Sim, estou encantado, diretamente do brechó da Gi. Ah, que legal, tá direto do brechó, então tá chegando com um delayzinho aqui pra gente, a Gisele Lucas. Gurias, vamos falar desse Núcleo das Mulheres Empreendedoras. Expliquem pra gente como é que se dá esse movimento, o que acontece, discorram um pouco mais sobre esse movimento. Bom, assim, para os ouvintes entenderem, né? Os núcleos, eles são formados a partir de uma reunião de empresários, né? Sejam eles do mesmo setor, então são os núcleos setoriais, ou de setores diferentes, que seriam os núcleos multissetoriais, que é o caso do Núcleo de Mulheres, né? Então, é um grupo de pessoas que, através de uma metodologia, que é o empreender, que é um método do Sebrae, né? Em conjunto com a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, ele visa, então, o fortalecimento, né, do empresário, pequenas e médias empresas, visando a aumentar a competitividade nos negócios, né? Então, o Núcleo de Mulheres de Superação da CI, hoje, exatamente no dia 7 de novembro de 2017, foi criado. Então, nós estamos comemorando 5 anos. Hoje é o nosso aniversário de fundação. E o nosso Núcleo de Mulheres, então, em especial, foi o primeiro a ser criado, né, em Encantado. E completando, então, 5 anos hoje, bem certinho, né? Ele visa, então, justamente isso que a Angela falou, reforçar as empresas. O nosso é multissetorial, então temos várias empresas diferentes, fortalecer essas mulheres para que consigam competir, que é difícil hoje em dia, né? Todo empreendedor sabe a dificuldade que é o mercado. E quem está conosco também é a Gi, e é o brechó da Gi. Eu quero perguntar para ela o porquê também dessa nomenclatura e esse baita projeto, né, Gi? Será que ela não está conseguindo nos ouvir? Tá com um pequeno delay, né? Eu acho que ela tá com um delayzinho aí pra... É importante citar também, se ela estiver nos escutando pela internet, vai ter esse delay, né? Exatamente, ela pode tentar nos acompanhar pelo retorno pelo Meet. Gurias, quantas mulheres que interagem com vocês? O núcleo hoje ele é composto de 25 nucleadas, né? Os núcleos, até para se entender, eles têm um número máximo de pessoas para que tu possa desenvolver um bom trabalho. Então, hoje o núcleo de mulheres ele chegou no seu número máximo, 25 mulheres, né? Que dos mais diversos setores, nós temos aí profissionais liberais, temos empresárias, empregados de empresas, e nessa coletividade, então, né, se busca principalmente a questão de capacitação, que muitas vezes sozinho tu não consegue buscar a capacitação na tua área, né? Então, a questão de capacitação, de treinamento, né? E assim, ó, que o núcleo foi criado a partir de uma necessidade que se sentiu na época da nossa presidente da CIA, Renata Galhotto, né? De ter um núcleo de mulheres, de valorizar o trabalho da mulher enquanto empreendedora, né, nas suas múltiplas funções. Então, lá em 2017 que veio, né, a partir da Renata, essa ideia de criar um núcleo em Encantado. Vocês estão desde o início? Eu estou desde o início, quando teve a sensibilização com muitas mulheres, teve naquele dia.
O início é muito difícil, até a gente ter um entendimento do que seria aquilo ali, né? Porque tu fazer reuniões, encontrar mulheres e tu conseguir entender realmente aonde isso vai te levar, sendo que era o primeiro, a gente não tinha um exemplo para seguir, foi bem difícil. A gente teve várias adesões, várias desistências, mas hoje a gente está com um grupo bem fortalecido, com empresas muito, muito bacanas, muito que participam atualmente mesmo. É o melhor momento. Acho que com certeza. Em números, quantas participam? Vocês têm mais... Nós temos 25 empresas hoje. E essas 25 agora é o auge? Foi crescente? E como é que foi essa escadinha? Na né? verdade, iniciou com eu não vou te dizer o número de iniciantes, que não me lembro, mas nós tivemos algumas reuniões abertas, né, que é o momento de aderir, onde entram várias pessoas. Mas daí entram, conhecem um pouco do trabalho e entendem se fazem parte daquilo ali ou não, porque é muito trabalho realmente. A questão toda é que assim, o núcleo existe um certo comprometimento. Nós temos reuniões quinzenais, né? Então tu tem que estar isso até pela questão da metodologia, né? Então são reuniões quinzenais. Essas reuniões, elas são moderadas por um consultor, né? Então, toda reunião ela tem uma programação, ela tem um propósito, e também nós temos um estatuto que vai definir as ações do núcleo, e esse estatuto prevê que tu não pode ter mais que 3 faltas consecutivas sem justificar. Então, isso faz com que tenha um número também, né, as pessoas que estão aí, porque realmente estão comprometidas com essa questão do crescimento, né, do seu desenvolvimento pessoal e principalmente profissional, porque o objetivo do núcleo é aumentar a competitividade das empresas nos seus negócios. Né? Até porque o intuito de estar ali é fortificar. É tu ajudar a outra e ser ajudada. Então, se tu não participa, perde a essência de estar, né? Claro. Dargela e Vânia, quais são os principais problemas, as principais angústias que vocês enfrentam na hora de tentar solucionar, na hora de tentar contribuir com essas mulheres e principalmente com essas empresas? Bom, sempre é feito um levantamento das dificuldades. Então, sempre é algo conjunto. Qual a maior dificuldade? É feito um levantamento dos problemas, né? E se verifica quais são os problemas conjuntos daquele grupo, né? Quais são os principais problemas? E, a partir disso, se busca a solução. Já tivemos questões relacionadas a marketing, né? A questão relacionada à própria precificação, à gestão de pessoas. Então, cada um desses aspectos, que muitas vezes é inerente a todas, eles vão ser trabalhados de forma de uma capacitação, de um treinamento, né? Daí tu consegue abranger as dificuldades de uma forma mais personalizada, podemos dizer, né? E muitos desses algumas empresas já aplicam, já resolvem ou já resolveram. Então, a gente tem um próprio exemplo ali dentro do que funciona. Tu não precisa errar para aprender, né? Já tem alguém ali que consegue te dar esse suporte e tu já faz da forma correta. Então, a gente tem... São 25 pessoas, né? Cada uma com a sua vida, com as suas experiências. Então, nós temos empresas bem pequenas e temos empresas grandes, né? Que já passaram por muitos momentos difíceis. Então, que traz muito conhecimento para a gente. É uma troca. Eu ia perguntar outra questão, são 25 no total, é um bom número. É um bom número. E se alguém mais quiser aderir? Bom, na verdade, o núcleo pode chegar a 30. Pode chegar a 30 pessoas tem um teto máximo. Tem um teto máximo. Ou então, abre-se um novo núcleo. Nós, como núcleo de mulheres, entendendo a dinâmica, entendendo, a gente definiu para manter as 25. A ideia, então, não... Melhor controle também. Muito mais fácil de tu conseguir fazer que todas contribuam, que todas participem. A ideia seria criar novos, né? Porque a gente tem capacidade e tem mulheres para isso. Até para entenderem, assim, a questão para te participar do núcleo, inicialmente tu tem que participar de uma reunião, né, que a gente chama reunião de sensibilização, que é uma reunião onde tu vai entender, vai ser apresentado qual o projeto do núcleo, para posteriormente essa pessoa estar interessada em se comprometer. E Encantado hoje conta com 6 núcleos, né, de mais diversas áreas, né, a partir do núcleo de mulheres, que foi o primeiro, diante da necessidade que foi se levantando a nível de associação comercial
e de comunidade, nós passamos a ter, então, o núcleo da saúde e segurança do trabalho, que é um núcleo, então, setorial, o núcleo do jovem empreendedor, que é a AGEV, que tem promovido, assim, ações muito bacanas na questão, principalmente pensando na questão da sucessão familiar e em outras áreas também. Nós temos o núcleo que veio com toda essa questão do turismo, então nós temos o núcleo de turismo, de gastronomia, o núcleo de bem receber e eventos e o núcleo de desenvolvimento de pessoas. Então, a partir assim, conforme foi crescendo as necessidades da comunidade, os núcleos foram sendo constituídos, né? Então, hoje a gente tem núcleos das mais diversas áreas, são mais de 120 empresas que compõem esses núcleos da Associação Comercial em Encantado. Como é que vocês enxergam a cidade Encantado, a região um pouco mais alta aqui do Vale do Taquari, com a participação da mulher no empreendedorismo? Vocês acham que chegou naquele momento assim de já começar a comemorar? Falta ainda muita coisa? Tem água para passar embaixo dessa ponte, gurias? Eu acho que tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Eu acho que quando a gente fala de mulher, e a gente tem que cuidar muito com a forma que a gente leva isso para não virar um feminismo, né? Mas a gente sabe, a gente vive a realidade, né? E sabe o quanto é difícil em alguns setores a gente chegar. Quando a gente fala de certos assuntos, eu tive várias experiências negativas, quando a gente... é claro que a gente é tratada de uma forma um pouco diferente. E espera algumas entidades, inclusive, quando a gente fala de financeiro, quando a gente fala, é muito masculina. Então, eu acho que o núcleo, ele vem muito nesse sentido, assim, para mostrar que ninguém é melhor do que ninguém é mais do que ninguém, mas a gente tem que ocupar o espaço. E as pessoas que estão na gestão de algumas entidades precisam entender que a gente está ali, a gente está fazendo e é capaz de fazer, que às vezes tem uma restrição. Então, assim, tem muita água para passar nessa ponte. A gente vê assim que a mulher cada vez tem ocupado mais espaços e ela é também protagonista, né, em várias situações, tem condições para isso, né? Mas sempre a gente tem aquele olhar de que tem que ser um equilíbrio entre, né, o trabalho do homem, o trabalho da mulher, que são vistos de forma igualitária, que tem condições de junto fazer, né, o crescimento das empresas, o crescimento da nossa região. E a Vânia trazia essa questão, né, de que, bem em virtude disso, a gente, para comemorar os nossos 5 anos, a gente pensou numa exposição fotográfica, né, olha só, que é denominada Faça Acontecer. Né, nós pensamos como nós poderíamos retratar esses 5 anos de núcleo, né? Então, por que não retratar as nossas nucleadas, né? Fotografar as nossas nucleadas em seus ambientes de trabalho, né? Para mostrar para as outras mulheres, né, a beleza, a força do empreendedorismo feminino, né? Então, foi feito um trabalho em conjunto, em parceria com o Estúdio Fotográfico lá de Encantado, Estúdio Prime, e foram, né, onde cada nucleada foi fotografada no seu ambiente de trabalho. E no dia 3, que foi a nossa festa de comemoração dos 5 anos, então foi dado início a essa exposição, né, Faça Acontecer, onde as mulheres do núcleo foram fotografadas, né, na sua melhor forma, que seria o seu trabalho. E vai até quando? Pois é, essa exposição a gente iniciou, então foi no nosso evento dos 5 anos, e a ideia dela é ser uma exposição itinerante, né? Então, do local onde foi o evento, que foi numa sede social lá do Sicredi Encantado, ela vai para si, e a partir daí nós temos, para você, assim, foi enviado ofícios, né, para os locais, para a Prefeitura Municipal, para outros locais públicos, e a gente está aguardando, conforme vai tendo aceitação do convite, a gente vai levando a exposição. Vamos tentar de novo aqui, colocar a Gisele, a Gi no bate-papo. Não, ela tá Caiu fora? o sinal. Caiu o sinal. Infelizmente, eu acho que o problema realmente era de internet, né, de recepção. Já tem um WhatsApp, né? Bom dia, Gi, aqui. Núcleo é desenvolver e perceber que todas temos desafios e juntas superar. Aqui, Gi e Dani. Olha aí, que legal. Enfim, a participação do pessoal. Eu vejo que vocês cada vez mais querem colocar essas necessidades das mulheres, né? E é importantíssimo, como a Vânia vem falando,
ainda tem muita essa questão de não dar espaço para as mulheres, para ser um vocabulário bem direto, assim, né? Eu não sei a preferência mais do masculino? É uma dificuldade. Eu senti na tua fala isso. Eu venho de um ramo de supermercadista, né? Perfeito. Então, o supermercadista, ele é muito masculino. Então, tem algumas negociações, algumas coisas que tu tem a necessidade, que tu precisa fazer, tu tá ali, né? E quem vai mais ao mercado? Eu sou suspeita, né? Porque eu sou um supermercado de carnes, então eu tenho uma aderência muito masculina. Mas, assim, é sentido, assim, em várias situações. Parece bobagem, mas não tem explicação ainda como isso é ativo. Acho que o homem não percebe isso, né? Mas eu tenho um círculo muito masculino, um trabalho muito masculino, então isso é perceptível, muito perceptível. A Vânia sempre costuma nos contar uma história, né, de uma negociação, que ela estava fazendo uma negociação grande para o mercado, de valores alto, e que a pessoa com quem, né, no caso, o vendedor, chegou no mercado e queria falar com o dono do supermercado, né? E ela dizia, queria falar com o marido, na verdade. E a Vânia, não, mas sou eu que decido, né, Vânia? Que tu falava, né? Uhum. E assim, existe ainda muito... Eu não muito... consegui, inclusive, não quis... O meu marido tem um outro ramo, que é a gente trabalha muito forte com carne. No supermercado ele tem confinamento, então ele trabalha em outra área, bem diferente da minha, né? E num próximo momento em que ele esteve no mercado de novo à procura, e o meu marido por acaso estava ali, ele disse... Eu disse, não, esse é meu marido, apresentei, inclusive... E aí, quando o rapaz quis se apresentar, ele disse, não, isso não é comigo, e foi embora. O rapaz ficou a ver navios, né? Então, é uma situação boba, mas é clara, como ainda acontece. E assim, até para informar, né, os ouvintes, o núcleo, além das ações internas, que são as capacitações, os treinamentos, as visitas técnicas que nós realizamos, sempre tem a questão do cunho social, de tu levar para a comunidade, né, tu oportunizar a comunidade onde tu vive, as experiências do empreender, né? Então, o nosso núcleo tem eventos que são anuais, que já são tradicionais, né? Que são a rodada de negócios, onde existe a possibilidade, então, de trocarem experiências, né, com outros empresários. Nós temos o Chá Rosa, né, que é o nosso evento beneficente à Liga Feminina de Combate ao Câncer, que é anualmente realizado e que sempre é um sucesso. Temos o Happy Hour do empreendedorismo feminino, né? No dia 19 de novembro é comemorado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Então, nós sempre fizemos um evento em novembro, que este ano, então, nós fizemos em conjunto com a festa dos 5 anos do Núcleo, né? Então, a gente procura, através desses 3 eventos, levar para a comunidade um pouco de conhecimento na área do empreendedorismo feminino, né? E também agregar para que outras mulheres possam ter conhecimento disso, né? Desse movimento todo que acontece. Legal. Dargela, tu és advogada, tu atua num escritório? O escritório é teu? Como é que é? Sim, eu sou advogada, tenho um escritório desde 2007 na cidade de Encantado, e trabalho de forma, né, dentro do escritório. Tenho uma colega no escritório também, né? E trabalho, então, estamos aí trabalhando na área empresarial e também na área previdenciária. E, Vânia, tu és do supermercado Brat, é isso? Isso. E lá é um supermercado que vende carnes, é isso? Na verdade, eu, por coincidência, também conheci o supermercado em 2007. Comecei a trabalhar e fazer a gestão dele em 2008. E juntando o útil ao agradável, então, né, como o meu marido ele tem essa produção, a gente foca muito na carne. Então, a nossa essência é isso. A gente produz e vende só o que a gente produz. Então, tem uma gama bem grande, muito a crescer ainda. É a minha lida do dia a dia. Que legal. Gurias, olha, parabéns pelos 5 anos do Núcleo das Mulheres Empreendedoras, que bom, eu acho que é importante. Uma pena que a Aline não esteja aqui, né? A Aline é muito ligada ao feminismo, ela atua bastante em Encantado e eu acho que essa força da mulher
A mulher precisa persistir cada vez mais. Eu noto que a Vânia falou, vocês homens não percebem. Não, a gente percebe. A gente percebe como é difícil essa luta que vocês, essa bandeira que vocês levantaram. E não é mimimi, não. A gente não pode entrar nessa noia aí que é mimimi. Não é mimimi. Isso acontece em muitas organizações. Não quero exagerar aqui, mas num percentual bem alto, não quero falar que é na maioria, mas num percentual bem alto. Então, enquanto que a gente não tiver uma equalização, uma paridade, eu acho que vocês precisam continuar essa luta. E ninguém melhor do que as mulheres para falar sobre isso, né, Marcelo? Não, sem dúvida. E o exemplo que a Vânia deu antes já escancara essa situação, né? Infelizmente. Mas ainda existem, Moisés, e eu até te diria que eu até acho que ainda é a maioria desses casos, infelizmente. Uma pena, né? A gente fala com pesar sobre isso. E eu gostei aqui do superação, ação com um A bem grande, né? No mote ali da campanha. Dargela, Vânia, muito obrigado pela presença de vocês aqui e a gente vai falar com certeza mais sobre o núcleo das mulheres empreendedoras de Encantado. A gente que agradece, né, de estar aqui, da oportunidade, então, de falar sobre isso e erguer essa bandeira, como tu mesmo falaste. E muito obrigada mesmo. Então, para finalizar, agradecer a oportunidade e também dizer que o núcleo vai estar agora nessa próxima sexta-feira em Gramado, no Congresso da Federação. Nós somos escolhidos para apresentar um case de sucesso, né? Foram escolhidos em todos, porque os núcleos existem em todas as associações, em quase todas as associações comerciais do estado, né? Então, foram 9 núcleos no estado escolhidos para apresentar um case e nós fomos escolhidos para apresentar um case que foi o nosso chá rosa no sistema drive-thru, que foi durante a pandemia, que nós conseguimos comercializar 450 fichas, né, convites, e foi um evento muito bacana, porque as pessoas estavam muito dentro de casa, e elas tiveram oportunidades, a gente criou um ambiente onde as pessoas passavam de carro, tinha uma música ao vivo, retiravam o seu kit chá, e iam para casa para saborear. Então, foi assim algo que marcou... Foi em benefício a quem? A Liga, né? E... como foi no mês de outubro. Então, nós estaremos em Gramado apresentando esse case no próxima sexta-feira, né? O núcleo vai estar lá com outras nucleadas do Rio Grande do Sul todo, né? Para compartilhar experiências e vivências. Muito obrigada, Rádio Independente, mais uma vez. Imagina a satisfação de vocês apresentando esse case aí lá na Serra Gaúcha, em Gramado. Valeu. Dargela Calvi, advogada, também a Vânia Pedó, sócia do Supermercado Brat. Elas fazem parte do Núcleo das Mulheres Empreendedoras, que está comemorando 5 anos. Marcelo Cardoso.